Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Nosso desejo é anunciar a Cristo, a maior bênção que alguém pode ter nessa vida e em tempos difíceis como os atuais. Quem disse que para ter comunhão é preciso estar perto? Podemos ser instrumentos de Deus de união e esperança onde quer que estejamos. Basta ouvir a voz de Deus. Está disposto a ser seus pés e mãos neste mundo. Por isso, não hesite em nos procurar para uma oração, suporte ou palavra de conforto. Lembre-se. As portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. E lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembrem-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não estamos fechados. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Bom dia, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Esse é o dia que o Senhor fez, um grande domingo, um domingo de adoração, um domingo de celebração, né? Um domingo em que a gente pode aí cultuar a Deus em família, como indivíduos, né? Mesmo a sós ou com seus familiares. E que tempo maravilhoso é esse que o Senhor fez para nós. Hoje, o nosso país aqui, né, o Ocidente de forma geral, o Brasil, ele celebra o Dia das Mães, e é claro que pode ser uma data muito relacionada ao comércio, né, mas estamos também no mês da família, então é muito importante, é muito válido nós refletirmos hoje sobre a maternidade, sobre os princípios e valores da maternidade e alguns aprendizados que nós podemos ter nessa reflexão. Então, o meu convite a você é que você consiga aí ter um tempo de culto, de adoração, sozinho ou junto com os seus amados, e que seja uma palavra de Deus ao seu coração, à sua vida, inspiradora e transformadora, tá certo? Eu espero que você possa aí hoje também dar um parabéns para sua mãe, né? E dizer a ela que você a ama e que você a quer bem. Então, assim como eu dou aí meus parabéns para minha mãe, Elizabeth, que deve estar me assistindo agora, eu amo a sua vida e obrigado por tudo, viu? Vamos orar juntos nessa hora e vamos pedir a Deus para que o Senhor esteja conosco. A minha recomendação é que você se concentre nesse tempo de adoração, tente se concentrar ao máximo nesse momento para ouvir a palavra, para adorar, para ter um tempo de conexão com Deus, de culto a Deus e de adoração ao Senhor. Então, faça como se você estivesse presente no salão de cultos aqui da igreja, junto com outros irmãos. E se você nos assiste pelo YouTube ao vivo, participe do nosso chat, né? Escreva lá o seu comentário, escreva lá uma palavra de ânimo, de encorajamento. Também deixe o seu comentário depois do nosso vídeo. Não deixe de colocar no gostei e de compartilhar essa mensagem também com outras pessoas. Vamos orar juntos. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que nós temos de nos reunir virtualmente e de promover o Teu reino, compartilhar a Tua mensagem, a Tua palavra pela internet. Obrigado por cada vida que está aqui conectada comigo, que foi alcançada por esta mensagem, por este vídeo. Eu oro para que o Senhor desperte nos corações o interesse pelo reino do Senhor e por realizar a Tua obra. Pai, recebe a nossa adoração, ouve as nossas orações, fala conosco por meio da Tua palavra, ó Deus, pela reflexão bíblica, e que o Senhor continue sendo o cabeça da Tua igreja, o diretor em todas as coisas. Obrigado por esse dia especial que o Senhor fez para nós. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus e para a Tua glória. Diga aí amém na sua casa, né? Digam amém e Deus abençoe a sua vida. Lutamos com armas de fé.
meus irmãos, minhas irmãs, todos os que estão aqui conectados com a gente no nosso canal do YouTube da Igreja Batista Paulistana, hoje dia 10 de maio de 2020, e muitos estão aí se lembrando do Dia das Mães, celebrando o Dia das Mães, né? Você já deu parabéns aí para sua mamãe, né? Se você tem a oportunidade, o privilégio de ter ela aí junto com você, ou talvez, né, ela está distante e você já ligou para ela, já mandou um WhatsApp, um vídeo para ela, né? Então, diga aí parabéns, né? Daqui a pouquinho, por enquanto não, agora você vai ouvir a mensagem, tá certo? Mas hoje, nesse Dia das Mães, eu quero refletir com vocês sobre o seguinte tema: maternidade em empatia, né? Maternidade em empatia. A proposta dessa pequena reflexão é trazemos luz à maternidade em comparação com algumas verdades das Escrituras, mas não apenas com a ênfase na função materna, mas no desafio que é ser mãe. Sempre foi um grande desafio ser mãe. E hoje em dia, as mulheres vivem desafios ainda mais intensos diante das pressões do trabalho, de uma carreira profissional e de aliar o desafio de ser mãe também com a reclusão social, com a pandemia. E em dias atuais, muitas mães que trabalham fora e agora estão fazendo trabalho em casa e precisam agora também cuidar dos seus filhos porque não estão na escola, ou não estão na creche, ou com babá, ou com alguém. E nesse momento temos um desafio aí intenso, que é lidar com o isolamento, lidar com o trabalho e lidar com os filhos. E certamente uma boa parte dessa carga, se não a maior parte delas, recai sobre as mães de filhos pequenos, mães de filhos bebês, ou filhos adolescentes, mães que têm 1, 2, 3, 4 filhos, né? Então, essa é uma oportunidade para refletirmos sobre o desafio da maternidade, o desafio de ser mãe, né? E para entendermos o desafio de ser mãe, certamente é necessário nos colocar no lugar do outro, né? O desafio de alguém, o desafio de uma outra pessoa é algo que não é tão simples para um outro compreender. É necessário colocarmos os sapatos dos outros, é necessário nos colocarmos na perspectiva do outro. E existe grande aprendizado quando nós aprendemos a olhar sobre a perspectiva de um outro, sobretudo na perspectiva materna. Se você não é mãe, né? Se você é homem, ou se você é uma mulher que não é mãe, certamente nós podemos aprender muito ao nos colocarmos sobre a perspectiva materna. E você que é mãe, talvez possa ser de grande valia na sua vida, se colocar sob uma perspectiva saudável da maternidade. E o nome disso, de se colocar na perspectiva do outro, na visão do outro, é empatia. Empatia seria a ação de se colocar no lugar da outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria sobre as mesmas circunstâncias. Em outras palavras, a empatia é a aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende e etc. A palavra empatia foi usada pela primeira vez pelo filósofo alemão Theodor Lipps para indicar a relação entre o artista e o espectador que projeta a si mesmo na obra de arte. O termo vem da palavra em grego empatheia, formado por em, que seria aí no, né, ou dentro de, ou em, mais a palavra pathos, que significa emoção ou sentimento. Então a empatia é você estar dentro do sentimento do outro, ou olhar sob a perspectiva do outro, pensar como o outro pensa. Biblicamente, existe uma exortação na palavra de Deus que nos inspira a empatia. Há um caminho que nos é dado por Deus para essa prática. E muitas vezes nós aprendemos a nos colocar no lugar do outro pela escola do sofrimento. É o sofrimento que nos faz ter um olhar compassivo e empático. Mas nem sempre. Há pessoas que sofrem e nada aprendem com isso. Há pessoas que sofrem e passam a ter um olhar diferente sobre o outro que sofre também. A palavra de Deus, ela nos mostra muito sobre essas experiências e sobre como a minha reação ao sofrimento demonstra a forma como eu fui cuidado por Deus ou por outras pessoas.
Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 3 e 4, o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O apóstolo Paulo diz aqui que o nosso Deus e Pai, Ele é aquele que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a partir desse conforto recebido por Deus, nós possamos consolar outros que estão passando também por sofrimentos. O acolhimento no sofrimento evidencia que eu também fui confortado por Deus. Então eu replico o conforto que eu recebi e me torno um canal da graça, um canal do instrumento do Senhor. Porque o Senhor me amou, eu sou habilitado a amar. Porque o Senhor me acolheu, eu sou habilitado a acolher. Porque o Senhor me perdoou, eu me torno apto também para perdoar. É pela compreensão e pela prática da empatia que nós, então, aprendemos muito com o sofrimento alheio. E nesse Dia das Mães, é necessário demonstrarmos um amor uns pelos outros, mas sobretudo um amor a Deus de uma maneira empática e que seja bíblica. A primeira verdade importante para esse caminho é entendermos que o amor materno não é indolor e também não é super fantástico. Quando a gente começa a refletir de forma empática sobre a maternidade, eu preciso considerar a realidade de que o desafio de ser mãe é algo que pode gerar muitos sofrimentos. E há pessoas que subjugam a ideia do desafio materno, né? E talvez essa incompreensão do quão grande é o desafio da maternidade está enraizada, talvez ela esteja enraizada numa falsa ideia de um amor especial, de que o amor de mãe é um amor que supera tudo. Será que o amor materno é de fato algo especial? É algo superior a tudo? É algo semidivino? Será que existe essa ideia de que amor só de mãe? Eu me lembro quando eu fazia visitas a FEBEM, por exemplo, aqueles meninos, jovens infratores, né, hoje não tem mais esse nome, né, mas os lugares onde menores infratores ficavam acolhidos, eu me lembro que eles pintavam nas suas paredes a seguinte inscrição, às vezes até tatuavam no braço amor só de mãe, porque muitas vezes era apenas a mãe que ia visitar aqueles garotos, todos os abandonavam, né? E apenas as mães iam lá, assim como também nos presídios. E o que acontece nessas situações é que é gerada uma ideia, né, de que o amor da mãe é um amor especial. Mas de onde vem esse conceito de especialidade da mãe? Sabe, a verdade real é que o verdadeiro amor não é algo que é concedido como um dom divino super especial. As pessoas confundem a ideia de amar com a ideia de um dom recebido por Deus. Sinto em dizer aos irmãos que amar não é um dom. Ninguém recebe o dom de amar. Amar é uma atitude. Amor é uma decisão. Eu decido que eu vou amar. As pessoas não têm um dom de amar, enquanto outras deixam de ter este dom. Não existe isso. Não há alguns indivíduos que foram escolhidos por Deus para amar. O amor é um caminho inevitável para todos os que querem seguir a Jesus. E este verdadeiro amor é um amor cheio de desafios, é um amor que se manifesta na perseverança, é um amor que se aprende na superação das imperfeições. As imperfeições da mãe, as imperfeições dos filhos não deixam de existir só por causa de um sentimento de amor. Pode existir uma ideia de amor, mas as imperfeições, as dificuldades vão continuar lá. E é nessas circunstâncias que o caminho para um verdadeiro amor bíblico surge. Aliás, o amor que seria considerado apenas como um sentimento é muito diferente do amor revelado nas Escrituras, que é muito mais uma atitude. Se eu confundir a base e o significado do verdadeiro amor,
o resultado vai ser o alimento de um amor equivocado, um amor que pode ser frustrante, o amor mágico, um amor que não existe. Então, se eu começo a elencar a ideia de um amor super especial, seja da mãe pelos filhos ou por qualquer outra pessoa, eu vou me frustrar porque esta relação emocionalmente vai ser prejudicial, vai ser baseada num amor falso, porque o verdadeiro amor não busca nada em troca. Muitas mães que se auto-intitulam, né, como se fossem portadoras de um amor especial pelos filhos, no fundo, elas cobram demais dos seus filhos, porque elas dizem assim: faço tudo por vocês, fiz tudo, né? Eu amo tanto vocês, é isso que eu recebo. Isso já prova a falta de um amor real, porque esse amor utópico, ele está cobrando, né? Ele está cobrando um retorno. O verdadeiro amor não busca nada em troca. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Ele não espera uma reação diferente, mas ele não tem uma expectativa no outro. Por isso que uma grande parte da falta de empatia para com a maternidade está na falta da compreensão do verdadeiro amor, ou na idealização de um amor maternal que pode ser falso. Aliás, já escreveram sobre isso, né? Uma autora chamada Elizabeth Bedington, em 1944, ela sustentou a ideia de que o amor de mães por filhos é uma invenção recente, né? É uma invenção histórica recente. Aliás, há um livro, né, da década de 80 chamado O Amor Conquistado, o mito do amor materno, em que você pode observar esse tipo de conceituação e de ideia, ou seja, uma ideia de que o amor de mãe é algo especial e superior a tudo. Possivelmente, na nossa sociedade ocidental, esse conceito de um amor materno teve duas influências principais: o catolicismo romano, por causa da mariolatria, né? O conceito da virgem, da mãe perfeita. Existe então todo um apego a um conceito de uma maternidade exemplar e ideal, com base na personagem de Maria, a mãe terrena de Jesus, né? Então existe também uma grande influência na nossa cultura, mas também é bem possível que essa ligação a um amor maternal hiperdimensionado e equivocado e falso também tem a sua origem em Freud, né? A origem freudiana. Aliás, a mãe de Freud, Amália, foi a terceira esposa do pai de Freud, e Amália era uma pessoa tida por muitos como de temperamento difícil, né? É bem possível que esse tipo de diferença, né, de relação obsessiva pela mãe que Freud talvez tivesse, tenha influenciado e universalizado uma experiência privada, de modo a fazer com que todos nós venhamos a ter aí uma idealização do que deve e do que deveriam ser as nossas mães. Na prática, meus irmãos, a gente vê o quanto isso está impregnado nas nossas mentes, porque não é difícil encontrarmos pessoas que não hesitariam em dizer que morreriam pelos seus filhos, ou que morreriam pelas suas mães, ou que morreriam por algum ente da sua família nuclear. Aliás, há muitas pessoas que dificilmente negariam que dariam a sua vida por alguém da sua família. Acontece que, às vezes, a mesma pessoa que fala assim: eu morreria pela minha mãe, ou eu morreria pelo meu filho, no caso de uma mãe, né? Nem sempre é a mesma pessoa que diria: eu morreria pela causa do Evangelho, ou eu morreria por causa de Jesus Cristo. E por que é importante fazer essa observação que parece meio fora de contexto? A importância dessa observação é que nós colocamos o amor maternal, ou o amor de uma mãe, acima, inclusive, do amor a Deus, ou acima do amor de Deus por nós. Aliás, quando nas Escrituras nós vemos a comparação, né, do amor de Deus com o amor maternal, em textos como Isaías ou o próprio Senhor Jesus, né? Jerusalém, Jerusalém, como a galinha que cuida dos seus pintinhos debaixo das tuas asas, diz o Senhor, né? Ou o próprio texto profético que fala assim: pode por acaso uma mãe que amamenta se esquecer dos seus filhos? Ainda que se esqueça deles, todavia eu não esquecerei de ti, diz o Senhor. Ainda que haja alguma comparação com o amor materno, a ideia bíblica é que o amor de Deus é superior a qualquer tipo de amor humano.
Jesus diz lá em Mateus capítulo 10, verso 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está colocando aqui qual é a relação certa de amor. Se eu me acostumar a mitificar um amor materno, que está além da verdadeira prática de um amor que é perseverante, que é uma atitude, que é uma decisão, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, então eu também deixo de me compadecer, eu deixo de compreender, eu deixo de ser empático com outras mães, porque eu acredito que é obrigação da mãe lidar e aturar com tudo, porque ela tem um amor especial, o que é uma mentira, não é verdade. Nós colocamos um peso muito grande sobre as atuais mães, como sempre foi colocado ao longo da história, por causa de uma falsa ideia de um mito de amor materno. Quase sempre quando eu passeio com a minha filha sozinho, e às vezes eu vou na pracinha ou no parquinho com ela, e muitas vezes eu encontro mães com seus filhos pequenos, enquanto eu estou com a minha filha. E normalmente essas mães, quando a gente chega perto, né, as crianças elas chegam perto naturalmente uma das outras, e essas mães olham para minha filha e falam assim, cadê a sua mãe? Cadê a mamãe? E eu fico olhando e pensando assim, ué, mas o pai não serve? Né? O que eu estou fazendo aqui? Como assim, cadê a sua mãe? O pai dela está aqui. Por que a nossa sociedade sempre espera que a mãe, né, faça alguma coisa? Porque se colocou, né, de uma forma passiva toda a responsabilidade de um amor sacrificial sobre as mães, enquanto os pais acham que é o suficiente simplesmente buscar algum dinheiro, isso quando trabalham, isso quando são responsáveis financeiramente pela sua casa, que nem é o caso da maioria, né, de uma boa parte dos homens, infelizmente. Muitas casas hoje são sustentadas por mulheres no nosso Brasil, né, e na nossa realidade aqui. Então, quando a gente não compreende isso, a gente tem dificuldade de ser empático, sabe? Alguma vez você já se perguntou assim, cadê a mãe dessa criança que não faz nada? Né? Por que ninguém fala assim, cadê o irmão mais velho, cadê o pai dessa criança? É sempre, cadê a mãe dessa criança? Mas sabe, essa é uma frase carregada de culpa, é uma transferência de culpa. Às vezes a pessoa que fala isso é uma pessoa que foi julgada da mesma forma, né? Ela não vem com acolhimento. Muitas vezes a mãe que nós criticamos é também a mãe que precisa de ajuda, né? A mãe que não olha a criança como nós acreditamos que deveria olhar, também é a mãe que precisa dos seus cuidados para ajudá-la na sua tarefa, no seu desafio de maternidade. Agora, quando eu amo a Deus, eu entendo a base do amor que é revelada nas Escrituras, então eu sou aperfeiçoado para um amor verdadeiro, que não é mítico, que não é mistificado, que não é ideologizado, que não é idealista, mas um amor que é real, um amor que sabe que nem sempre a gente está bem, um amor que suporta, que tudo espera, né? Ser uma boa mãe ou ser um bom pai não é uma capacidade como se fosse um dom natural de alguns poucos privilegiados. Não é uma coisa que você consegue aprender através de um coach, ou através de um curso de programação neurolinguística, nada disso, né? Ser uma boa mãe, ser um bom pai, desenvolver o amor é algo que a gente aprende com uma tarefa difícil por toda a vida. Um amor que é sustentado por sentimentos inventados, mas não na perseverança, não no suportar de dificuldades, é um amor que é falso. E por isso ele não vai perdurar. No máximo, ele vai gerar uma certa manipulação dos filhos. Então, se você não tem um amor real, se você não compreende o amor real, o resultado disso vai ser prejuízo para as pessoas que você considera amar. Você vai colocar sobre eles um peso que nem você suporta. Você não tem um amor especial. O que você tem é um amor real. Seja uma mãe real, não a mãe ideal, né? Seja um pai real, seja um filho real. Isso nos leva então por uma seguinte observação, por uma segunda observação, que é a empatia não depende da forma como fomos tratados. Se a gente está falando aqui sobre a importância de sermos empáticos, de identificarmos a dor do outro, de olharmos sobre a realidade dos sentimentos alheios,
Eu preciso compreender que ter empatia com o outro não é algo que vai depender da forma como você foi tratado ou como você é tratado. Por que é importante dizer isso? Porque talvez alguém pense da seguinte forma: mas ninguém me ajudou durante a minha maternidade, ou ninguém foi compassivo comigo, na minha vida foi assim, né? Tinha que me virar, tinha que fazer tudo sozinho, tinha que fazer tudo sozinha. Meu marido não me ajudava, ninguém me ajudava, nem a minha mãe me ajudava, né? E realmente eu reconheço que pode ser que tenham muitas pessoas que se sentem aí isoladas na sua dor e que não foram acolhidas devidamente na sua dor, talvez pela falta de um amor real, mas apenas por causa de um amor idealizado. E lembrando o texto base que eu li no começo dessa mensagem de 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, nós lemos assim que Deus, Ele nos consola nas nossas tribulações, para que com a consolação que eu recebo de Deus, eu possa consolar quem está passando por outras tribulações. Então a gente vê assim que, ainda que você não tenha se sentido acolhido por outras pessoas, a base da nossa empatia nem sempre é o conforto que eu recebo de alguém aqui ao meu lado, né? Alguma pessoa física em particular, mas a base da minha empatia para com o outro vai ser o conforto que eu recebi de Deus. Sabe, Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 7, verso 12, no Sermão do Monte, o seguinte: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, porque esta é a lei e os profetas. Veja que Jesus traz um direcionamento ativo, proativo, não é negativo. Não é não faça o que você não gostaria que fizessem, é diferente, é faça o que você gostaria que fizessem a vocês. Há uma grande diferença entre não fazer o que você não gostaria que fizesse e de fazer o que você gostaria que fizesse, porque isso significa o seguinte: a melhor mãe que você pode ser, o melhor pai que você pode ser, é ser o pai, é ser a mãe que você gostaria de ter tido. Faça o que você gostaria que tivessem feito para você. Não é apenas não faça o que você não gostaria, porque isso é apenas uma grande omissão de não fazer. A ideia é romper o ciclo da omissão, romper o ciclo da falta de acolhimento e passar a acolher, passar a amar, passar a compreender, mesmo quando nós não fomos compreendidos, porque, acima de tudo, eu tenho certeza que você é compreendido por Deus, que Deus conhece as suas dores, que Deus sabe o seu sentimento de isolamento, que Deus está sabendo das suas dificuldades nesse momento de reclusão, que Deus sabe as suas ansiedades e as suas angústias nesse tempo. Sabe, meus irmãos, a grande pergunta é: o que eu devo fazer que eu realmente gostaria que tivessem feito por mim? Que eu realmente gostaria que alguém fizesse por mim agora? E quando a gente começa a refletir sobre quais são as minhas necessidades, os meus anseios, o que eu gostaria que fizessem, a gente começa a ter um caminho sobre como eu devo agir para com o outro. E a resposta, o caminho, a força motriz para isso não é o que o outro fez ou deixou de fazer por você, mas o que Cristo fez e continua a fazer por você. Pense comigo, se Deus nos tratasse exatamente da mesma forma como nós tratamos a Ele, se Deus usasse a mesma regra com a gente: eu só vou amar quem realmente fizer o bem diante da minha vontade, quem realmente me amar. É bem possível que alguns mais soberbos, arrogantes, estejam pensando assim: ah, Deus ia me amar porque eu faço tudo certo, que eu seria escolhido porque eu sempre fiz as coisas certas. Sinto lhe dizer, meu irmão, que se você está pensando assim, você ainda não entendeu os méritos de Cristo, nem a obra sacrificial de Jesus Cristo. Porque se você acha que Deus te ama porque você é bonzinho e porque você mereceu o amor dele, então Jesus morreu em vão. Então Jesus não morreu por você, Jesus morreu por pecadores. Jesus morreu por aqueles que se consideram necessitados da graça, não aqueles que são autossuficientes e que se auto-justificam pelos próprios méritos. Sinto lhe dizer, mas então você só tem a si mesmo para se salvar, e a chance de você salvar a si mesmo é nula diante de Deus. Eu prefiro depender de Deus. Eu prefiro depender da graça e da bondade de Deus, não dos meus méritos. Aliás, a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 5, verso 8, Deus demonstra o seu amor por nós
pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Veja, Deus demonstra seu amor quando Ele fez o bem, Ele me amou sem eu merecer. Ele me amou sendo eu um grande pecador. Aliás, o apóstolo João escreve também na sua primeira carta, capítulo 4, verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não há ninguém que ame a Deus por iniciativa própria, a não ser que Deus tenha amado inicialmente. A não ser que Deus tenha se revelado graciosamente a Ele, tenha demonstrado compaixão, graça e misericórdia. O que nós precisamos não é imitar o que o outro fez, mas é olhar para o que Deus continua a fazer por mim e sempre está fazendo por mim, e então imitar e replicar a conduta de Deus, não agir conforme a maldade dos outros. Por isso, meu irmão, minha irmã, filhos, filhas, pais, mães, avós, avós, tios, tias, primos e primas, todos que me escutam, vamos nos libertar do mito da supermãe, porque a melhor mãe que você pode ser é aquela que você gostaria de ter tido. O melhor pai que você pode ter, que você pode ser, é aquele que você gostaria de ter tido. O melhor irmão, irmã que você pode ser, é aquele que você gostaria de ter tido na sua vida. O amor de uma mãe não é um amor super fantástico, mas é algo aprendido pela perseverança, às vezes de forma muito difícil, às vezes de forma isolada, às vezes de uma forma aí complicada e às vezes esquecida. A mãe que nós criticamos, lembre-se, também é a mãe que nós precisamos ajudar. Não é porque você não foi ajudado que você não pode ajudar os outros, porque Deus veio em teu socorro, mesmo quando nenhum de nós merecíamos. A nossa base para a empatia é o que nós recebemos de Deus, e não apenas aquilo que eu espero do outro. Meus irmãos, hoje, nesse domingo, em que a gente está se lembrando das mães, Dia das Mães, também mês da família, mês de maio, o nosso papel, seja você homem, seja você mulher, seja você filho, filha, pai, mãe, o nosso papel é uma prática da empatia, a partir do olhar sobre o outro, com base no que Cristo fez e continua a fazer por nós. Amém? Olhe para o outro com base não no que você acha que o outro merece, não no que você recebeu ou deixou de receber, mas olhe para o outro sob a perspectiva de Cristo, o que Cristo fez, como Cristo agiu. Haja como você gostaria que agissem com você. Quem são os alvos do nosso amor ao nosso redor hoje? Vamos orar ao Senhor. Paizinho, obrigado pela Tua palavra. Eu oro, meu Deus, e suplico pela Tua bênção e iluminação sobre cada coração, sobre cada vida que me ouve nesta manhã, nesse domingo, nesse dia, e que Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações e nos ajude a sermos empáticos, a compreendermos ao outro, mas a olhar sob a perspectiva do Teu amor por nós, Jesus, da Tua graça e da Tua misericórdia, que possamos replicar o Teu amor, que possamos replicar o Teu perdão, que possamos fazer com o outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, que possamos compreender, ó Deus, e desmistificar todo o amor falso e ilusório para construir um amor verdadeiro, que é baseado na cruz e que é uma atitude, uma decisão que suporta, que possamos ajudar uns aos outros nesse processo. Oro para que assim seja, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Diga aí, amém na sua casa. Se você está lá da sua mãe, diga para ela aí, eu te amo, mamãe. Ou manda um vídeo para ela e fala assim, obrigado, mamãe. Tamo juntos. Deus abençoe. Um sábio rei, talvez o mais sábio de todos, assim escreveu no livro de Provérbios: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será sempre elogiada. O que dizer então da mulher que nos deu, além de todo o seu tempo e amor, e no processo de Deus na vida, ajudou a nos gerar? Para que fazer poesia, se são elas que fazem os poetas, engenheiros, médicos, pedreiros ou atletas? Quantas palavras, né?
Mas não importa a primeira que você tenha dito, com certeza ela foi dita próxima do seu olhar. Cada pedra no caminho, cada flecha do inimigo, ela estava lá a te proteger. E hoje, nesse dia, só nos resta agradecer. Sabe, um certo alguém disse que mãe é quem fica. Quando a luz apaga e a festa termina, realmente, mãe é sempre quem fica. Com a sujeira, com a alegria, com as noites inteiras de companhia, o seu sono a zelar. Mas se a sua aqui está, ou se ela já se foi, não há problema de lembrar. Nos filhos, a mãe sempre fica, dela não podemos nos esquivar. No jeito de dobrar a roupa, na mania de empilhar a louça, cada uma viva em nós sempre está e estará. E como separaram este dia, para de todas elas nos lembrar, a Igreja Batista Paulistana, as mães quer com este vídeo honrar. Um feliz Dia das Mães. Obrigado, mãe. Meus irmãos, que bom que você nos acompanhou até aqui, que bom que a gente pode aqui celebrar hoje nesse domingo, nessa manhã, depende do horário que você está assistindo a gente, né? Nessa tarde, nessa noite. Mas eu quero lembrar que agora no mês de maio é o mês da família e nós estamos numa grande campanha de oração em prol da salvação das famílias. E qual que é o nosso desafio? Que você assuma um compromisso junto com a gente de orar ao longo desse mês de maio por 5 familiares, 5 pessoas do seu âmbito familiar, seus parentes, sua família, que talvez não caminham com Jesus Cristo ainda, que não conhecem a Jesus. Então, escreva o nome dessas pessoas e comece a orar todos os dias por elas, para que o Senhor as alcance, para que o Senhor conceda a elas salvação, compreensão da necessidade que elas têm de salvação em Jesus, compreensão, né, acerca do peso dos próprios pecados e compreensão de que elas precisam de um relacionamento real com Jesus Cristo. Então, ore por essas 5 pessoas todos os dias, pelo menos ao longo desse mês de maio. E ao longo do mês de maio, você pode também acompanhar os nossos motivos de oração. Nós estamos enviando os motivos nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook da Igreja Batista Paulistana. Você pode aí entrar no nosso Instagram, no nosso Facebook. Todos os dias tem lá um motivo de oração. Temos também os devocionais, que são vídeos, né, preparatórios, que são capacitações para como evangelizar sua família. Participe dos nossos PGMs, eles estão abertos para receberem aí os seus familiares, né, para termos comunhão como igreja com essas pessoas. E é aberto para todos, membros, não membros, visitantes. É um tempo muito especial, então você pode participar também. E no dia 31 de maio, a nossa proposta é realizarmos um grande culto evangelístico para as famílias e para os familiares. Então, qual que é a ideia? Você convidar o seu familiar que você já está orando e que talvez você já até convidou para o PGM para participar desse culto online no dia 31 de maio. Então a gente vai fazer esse culto dia 31 de maio. Fala para ele assim, fulano, assiste comigo aqui o culto, né? Nesse dia 31, ora por ele, pede para que Deus o convença, tenta assistir junto, mesmo que seja online, né? Entra no link, manda o link e assistem juntos, porque vai ser uma mensagem evangelística também para os familiares, tá certo? Então ore, participe da campanha de oração, veja os motivos, chame para o PGM, chame para o domingo, dia 31, e tente compartilhar o evangelho com essa pessoa. Busque em Deus oportunidades para que você possa compartilhar do amor do Senhor Jesus sobre esta vida, combinado? Olha só, eu também quero convidar os irmãos a participarem dos nossos cultos de oração pelo Facebook, toda quarta-feira ao vivo, às 20 horas, eu tenho um compromisso com você online, né? A gente ora, intercede por vários motivos de oração. E talvez, se você tem algum motivo de oração, você pode nos enviar. Talvez você esteja nos visitando hoje pela primeira vez, talvez você seja novo por aqui, está aparecendo aí um QR Code para você. Só você apontar o seu celular e você será direcionado para o site da nossa igreja. E lá no site da nossa igreja vai ter um formulário, você pode colocar o seu nome, o seu telefone, a sua mensagem, seu motivo de oração, que nós vamos responder assim que possível, brevemente, tá certo? Então deixe seu contato com a gente, seu motivo de oração, para que a gente possa estar orando na quarta-feira, ou talvez você queira nos conhecer melhor. Agora, eu tenho um outro convite muito especial para você, que é o seguinte, meu irmão, minha irmã, você que está isolado, você que está se sentindo sozinho,
Você que está nesse momento de pandemia, né, se sentindo recluso, você que não tem ninguém para conversar, você que deixou de frequentar as reuniões aqui presenciais porque a gente não está fazendo reunião presencial, eu quero dizer que tem uma oportunidade única para você agora, que é participar de um PGM, participar de um pequeno grupo multiplicador. Meu irmão, você não está sozinho. O que a igreja está fazendo para as pessoas? A gente está fazendo um monte de coisa. A gente está fazendo PGM todas as semanas. A gente está fazendo aqui reunião de quarta-feira, eu estou fazendo live todo sábado no Instagram às 3h30, né? A gente está gravando as aulas da Escola Bíblica, estou fazendo a aula da Escola Bíblica também ao vivo, aos domingos, às 9h30, estamos gravando os cultos, mas acima de tudo a gente continua em comunhão. Então você não tem desculpa para não estar em comunhão com as pessoas, porque os nossos PGMs estão abertos, estão funcionando todas as semanas, e você é meu convidado. Se você ainda não participa de um PGM, se você já é membro da nossa igreja e não participa, participe, aproveite esse momento que você está sentindo isolamento, está se sentindo isolado, está sozinho, não está se reunindo com as pessoas, com o ministério, com o departamento, participe de um pequeno grupo multiplicador. Ah, mas como é que eu faço para participar? Sabe como? Você vai entrar no nosso site, ibpaulistana.com.br/líderespg, e lá no nosso site, nesse endereço que eu te falei, ibpaulistana.com.br/líderespg, vai ter a lista dos nossos PGMs que estão aí funcionando, né, nessas semanas, e vai ter o número de telefone dos líderes, o contato, o WhatsApp. Você vai mandar um WhatsApp, eu quero participar desse PGM, manda, meu irmão, só mandar a mensagem lá, e você vai receber o link da reunião. Então, não deixe de ser igreja. Olha, a gente tem um lugar para acolher, a gente tem um lugar para amar, é a nossa forma de cuidar de todos os membros, é a nossa forma de cuidar das pessoas, é a nossa forma de sermos eficientes no cuidado das vidas. Então, participe, seja cuidado, sinta-se amado e cumpra a missão de Deus nesse tempo de pandemia, se reunindo como igreja, mesmo que online, a partir dos nossos pequenos grupos multiplicadores. E eu quero também trazer aqui uma última exortação, um último pedido, né? E uma última memória aos irmãos, que é o seguinte: continue a cooperar com a obra de Deus financeiramente durante esse tempo, né? Se você pode, se você tem aí condições, não deixe de fazer a sua transferência, a sua oferta, a sua contribuição para os nossos projetos missionários, né? A sua oferta para missões, ela sustenta diversos projetos que nós não paramos de sustentar nesse momento. A igreja não parou nenhum dos seus compromissos financeiros. Nós continuamos a sustentar, né, a Casa AEAS, o Lar Batista de Crianças. Nós continuamos agora a sustentar a Cristolândia Unidade Feminina. Nós continuamos a sustentar nossos missionários em Roraima, nossos missionários na Ásia. E todos eles dependem dessas ofertas e contam com as ofertas dos irmãos. Aliás, meus irmãos, toda essa estrutura aqui, a energia elétrica, a internet, os telefones, os funcionários da igreja, todos estão sendo pagos. A gente continua com os mesmos gastos, a gente continua com as mesmas despesas. Meu irmão, não deixe de contribuir, mesmo que não seja no gasofilácio, mas se você pode fazer uma transferência eletrônica bancária, faça isso. Considere isso diante de Deus, porque a igreja não parou. Não é porque a gente não está fazendo os cultos presenciais que a gente não está pagando as nossas despesas. Nós continuamos. Por isso, se você aí tem essa responsabilidade, se você é membro da nossa igreja, se você se considera diante de Deus responsável pelo avanço da obra de Deus, você pode fazer parte disso, contribuindo para a conta da nossa igreja que está aparecendo aqui. Se você quer destinar essa oferta para a obra missionária, escreva lá para o nosso e-mail tesouraria@ibpaulistana falando que a sua oferta é para a obra missionária. Mas, meu irmão, eu faço um apelo aí, continue a sustentar esta obra de Deus e que o Senhor use a sua vida para que o reino dele seja expandido até os confins da terra, combinado? Então, eu quero orar por você, né, nesse momento. Se você está aí perto do seu irmão, da sua irmã, de um familiar ou sozinho, te convidar a fazer essa oração comigo. Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor seja com cada familiar, cada vida, cada irmão, cada irmã que aqui ora comigo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda a paz, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém! Diga aí, amém! Se você pode, aí você dá um abraço aí no seu irmão, na sua irmã,
e que Deus abençoe muito a sua vida. E eu te espero ainda hoje no culto das 19 horas. Um abração.